Se você usa o Excel, você precisa ver esse vídeo, que eu vou te mostrar 10 fórmulas que podem te ajudar muito no seu dia a dia, inclusive fórmulas que fogem um pouco do padrão que todo mundo ensina. DataM, função de filtro, PGTO, função de arredondamento. Porque imagina só, numa empresa de produção, a soma normal versus a soma arredondada dá 50 quilos de diferença. Imagina você perder 50 quilos numa produção. Então o objetivo é mostrar essas 10 fórmulas e aplicações práticas para cada uma delas. A primeira fórmula que vamos ver é a fórmula SE, fórmula C, que é uma excelente fórmula para nos ajudar a automatizar tarefas. Neste exemplo que eu tenho aqui, eu tenho uma planilha bem completa com nome de cliente, produto, valor, só que tem um detalhe muito importante, data do vencimento e data de pagamento. Eu queria saber de modo automático, só para eu bater o olho e entender o que está acontecendo, qual cliente fez o pagamento da conta com atraso. Exemplo, aqui eu tenho um pagamento que foi feito no dia 28/1, porém o vencimento era 2/2. Então, opa, ótimo, o cliente pagou adiantado. Mas tem outros casos, como este daqui que eu vou te mostrar, que era vencimento no dia 10/2. Só que o cliente foi lá e pagou no dia 21/2. Pagou? Pagou, mas pagou em atraso. Como que a gente resolve esse problema? Eu posso usar aqui, pessoal, igual. Sempre começa com o símbolo de igual para o Excel entender que é uma fórmula, uma função que você está usando. E então SE, fórmula C, função C. 2 cliques para selecionar. 1, 2. A primeira coisa que a fórmula SE me pede é um teste lógico. É a lógica por trás do funcionamento dela. E nesse caso, eu quero fazer o seguinte, ó. Toda vez que o pagamento que eu tenho, data do pagamento, ele for maior, olha o símbolo que eu estou usando, maior do que a data de vencimento, ponto e vírgula. Eu quero retornar a palavra, abre aspas, pagou, mas com atraso, fecho aspas. Então é um texto personalizado toda vez que este meu critério for atendido. Ponto e vírgula. Caso contrário, eu não quero retornar nada. Então vou fazer o seguinte, abre aspas, colocar uns 2 tracinhos, fechar aspas e fechar parênteses. Enter. Agora, pessoal, quando eu clicar nessa célula aqui, no cantinho, clico seguro e arrasto para baixo, o Excel ele vai automaticamente criar para mim estes status e assim eu vou saber quando o cliente pagou com atraso. Ó. Olha só, pagou, mas com atraso. Pagou, mas com atraso. E o que não tem nada é porque está tudo ok. A próxima fórmula é soma Cs, que é uma fórmula que consegue me ajudar a somar só o que eu preciso. Neste exemplo aqui, eu tenho uma planilha de entregas de logística, onde eu tenho vários motoristas. Eu queria saber o quanto que o Antônio Nunes fez no valor total de entregas aqui, ó, que eu tenho nesse valor total. Eu queria somar só o que é igual a Antônio Nunes. Como que eu resolvo esse problema? Aqui do lado eu posso muito bem escrever o nome desse motorista, Antônio Nunes. E o que eu quero saber? O valor total que ele transportou. Para isso, pessoal, imagina só, eu ter que ficar linha por linha somando só o que é do Antônio. Vai demorar pra caramba. Então é muito mais fácil eu usar igual, soma Cs, clicar 2 vezes, 1, 2 para selecionar. Intervalo de soma é o que eu quero somar. E nesse caso, tá aqui, ó, todo o valor. Clico, seguro e arrasto, ou ainda mais fácil, eu clico aqui em cima na coluna, porque assim eu já seleciono toda a coluna de uma vez. Ponto e vírgula. Agora, qual que é o intervalo do critério? O que o Excel vai usar para saber se deve ou não somar os valores? Ele vai usar o nome dos motoristas. Então, seleciono os nomes dos motoristas, ponto e vírgula, e toda vez que um destes nomes forem iguais a Antônio Nunes, o Excel vai somar para mim e vai totalizar. Enter. Pronto, ó. 87.600 é o Antônio Nunes. Mas e se eu quisesse saber, por exemplo, Felipe Dias? Eu venho aqui em cima e digito o nome do Felipe. Felipe Dias, Enter. 86.700. ProcX é excelente se você quer conectar, puxar informação de uma planilha para outra. E ela também substitui a fórmula antiga, que é o PROC-V. Então, ProcX é uma fórmula mais nova e muito melhor do que o PROC-V. Aqui eu tenho vários estados, e cada estado tem uma taxa de frete diferente. Se eu pegar aqui, ó, RJ é 8% de frete. Se eu pegar MG, é 12%, e assim vai. O que eu preciso fazer? Aqui na minha planilha anterior, eu tenho as entregas para cada destino. Então, se eu pegar o PR, quanto de porcentagem de frete que eu vou ter? Tem que voltar na minha planilha, olhar aqui, PR 8,5%. Volta na planilha e digito. Imagina o trabalho que não vai demorar para fazer isso. Então é muito mais fácil, pessoal, se eu usar essa correspondência para pegar a informação que está lá e colocar aqui. Como que a gente faz isso? Utilizando uma fórmula que é o ProcX, para buscar informações e conectar planilhas. Aqui eu vou fazer igual ProcX, 2 cliques para selecionar, 1, 2, pesquisa de valor, é o valor que eu vou usar como referência. A pesquisa, então, no meu caso, vai ser o UF. Ponto e vírgula. Aonde que eu vou pesquisar esse valor? Vou pesquisar ele aqui, ó,
na próxima planilha, em toda essa primeira coluna que eu tenho. Clico na coluna, ponto e vírgula. E o que eu quero retornar? A próxima coluna. E dou um Enter. Resolveu, ó. Então SP é igual a 0,096. Posso muito bem clicar nesse número, inclusive página inicial, e colocar ele em porcentagem. E até aumentar as casas decimais. Ó. Se eu clicar no cantinho e arrastar para baixo, até o final da minha planilha, eu consigo retornar as porcentagens correspondentes a cada estado, a cada UF que eu tenho aqui nessa minha planilha, usando como referência essa base. PGTO é uma excelente fórmula para você fazer simulações de empréstimos e financiamentos. Neste exemplo, imagine que você quer fazer um financiamento de 50 mil reais, com uma taxa de juros de 1,5% ao mês, com um número de 24 períodos, ou seja, 24 meses. Seria muito fácil, né, pessoal? Se, neste caso, o meu empréstimo fosse 50 mil reais e o número de períodos fosse 24, igual eu falei, 24 meses, eu simplesmente poderia dividir uma coisa pela outra. Ó. Eu pego igual, 50 mil, divido pelo 24 e dou um Enter. Pronto. Então tem que pagar 2.083. Essa é a minha parcela mensal? Não, não é. Por quê? Porque tem juros mensais. Então aqui que entra o problema e a dificuldade. Como é que você coloca esse 1,5% ao mês de juros dentro dessa equação? E outra, você pode brincar com outros números aqui também. Podemos usar, nesse caso aqui, a fórmula PGTO. Então deixa eu, inclusive, colocar aqui taxa, que vai ser 1,5%. E aí eu vou calcular o valor, que ele vai ser igual PGTO, 2 cliques, 2, taxa, 1,5. 1,5 o quê? Ao mês, tá bom? Então eu estou usando taxa mensal, porque os períodos também são meses. Ponto e vírgula, número de períodos, NPER, 24. Ponto e vírgula, VP, que é o valor principal. No caso, é o 50 mil, o valor que eu estou emprestando. Agora, pessoal, tem outras coisas. VF, tipo, mas isso daqui você não precisa preencher, porque por padrão o Excel já entende que é para ele calcular para você o empréstimo, período e a taxa e te dá quanto que você tem que pagar por mês. Vou dar um Enter e automaticamente ele calcula aqui para mim o valor e o valor fica negativo. Por quê negativo? Porque é um dinheiro que sai da sua conta. Então, nessas condições aqui, eu teria que pagar mensalmente R$ 2.496,21. O legal é que eu posso brincar com isso daqui. E se fosse 36 meses? Enter. E no caso o empréstimo fosse de 170 mil reais. Enter. Vai tudo atualizando para mim automaticamente. Filtro é uma das funções mais legais do Excel, principalmente para você poder fazer resumos e ver apenas o que você precisa. O filtro é uma fórmula que consegue pegar qualquer tabela que você tem e filtrar só o que você quer ver. Atualmente no Excel já existe o filtro. Se eu clicar na tabela, página inicial, e então aqui do lado, classificar e filtrar, filtro, e então filtro só o que eu quero ver, exemplo, só quero ver as coisas do motorista Carlos. Clico no Carlos e clico no OK e pronto. Ó. Aqui está tudo que é igual ao Carlos. Mas eu tive que filtrar a minha planilha principal. Tive que ficar mexendo nela. Se você não quer ficar mexendo na sua planilha principal e quer uma aba separada só para você ter esse resumo, você pode ir numa aba nova e então utilizar a função filtro. Aqui eu vou fazer igual filtro, 2 cliques para selecionar, 2, matriz. Matriz é que eu quero retornar. Então eu vou voltar na minha tabelona grandona, seleciono tudo que eu tenho desde o começo até o final e então uso aqui o ponto e vírgula. Agora está pedindo para mim esse tal de incluir. O que eu quero incluir? Eu quero incluir, pessoal, o nome do motorista, porque ele que vai ser meu critério, ele que vai dizer se deve ou não retornar. E então, toda vez que o nome do motorista for igual, uso o sinal de igual a esta célula que eu vou colocar aqui em cima. Então aqui eu selecionei toda a planilha que eu quero. E toda vez que aquela coluna do motorista for igual ao nome do motorista que eu digitar aqui em cima, Enter, a planilha vai retornar para mim. Quer ver? Vou colocar Carlos Mendes, Enter, que é o nome de um motorista. Aqui já aparece todas as informações referentes às informações do Carlos Mendes. E eu poderia colocar qualquer outro motorista que o filtro iria filtrar para mim. Data M talvez seja uma das melhores fórmulas que você nunca usou no Excel. A data M consegue te ajudar a retornar o mês seguinte ou o mês anterior de uma data, mantendo o dia. Isso daqui é excelente para você que faz controle de parcelas, de vencimentos. Vou te dar um exemplo bem legal. Digamos que aqui a gente tem as parcelas, e a primeira parcela vai ser no dia 15/3/2026. A próxima parcela, de forma consecutiva, vai ser também no dia 15, porém, do mês 4 de 2026. E assim vai, de forma crescente. Imagina só você ter que ficar fazendo isso de forma manual. Porém, não precisa, porque o Excel ele tem igual uma fórmula que é o data M. E então você dá 2 cliques, 2, seleciona a data de início e coloca ponto e vírgula.
quantos meses a partir da data inicial você quer avançar. Se você colocar o número 23, Enter, ele vai avançar 23 meses. Se você colocar o número 1, ele vai avançar um mês. Mês 3, mês 4. E se você clica no cantinho e arrasta para baixo, ele continua a sequência para você, avançando mês a mês. Inclusive ele muda o ano, porém ele mantém o mesmo dia. O Cont+C é uma outra função bem legal que nos ajuda a fazer resumo de informações. Exemplo, eu queria fazer uma contagem de quantas vezes eu fiz uma entrega para o estado BR e também para o estado BA. Como é que eu faço isso? Aqui do lado eu posso simplesmente usar uma fórmula de contagem, um cont.c. Eu quero saber quantas entregas foram feitas para o BA e quantas entregas foram feitas para o PR. Vamos começar com o BA, igual cont.c, 2 cliques para selecionar, 1, 2, intervalo do critério, ou seja, é o que eu quero contar. Nesse caso eu quero contar tudo que eu tenho dentro do meu destino, coluna E. Ponto e vírgula, mas eu não quero contar tudo, eu quero contar só se o destino foi igual a BA, Enter. Então tem 6 entregas. E se eu quisesse fazer agora, pessoal, do PR, porém só o que está entregue? Vamos ver. Igual cont.c, 2 cliques, 1, 2, o intervalo do critério 1. Tanto faz, pode ser aqui a entrega. Clico, ponto e vírgula, tudo que foi entregue. Ponto e vírgula, e também eu vou conferir o estado, ponto e vírgula, que foi igual a PR. Enter. Tem apenas 5. Só que se eu quisesse ver só o PR normal, ele tem 8, ó. Só que entregue só tem 5. Se erro é uma função muito profissional que te ajuda a evitar erros, ajuda na estética da planilha, porque ao invés de você ter um erro, você consegue ajustar esse erro. Aqui eu trouxe um exemplo onde tem vendas semanais de vários vendedores. Então se eu quiser saber qual que é a média de vendas de cada vendedor, eu faço igual uma fórmula de média, simples. 1, 2, seleciono tudo e dou um Enter. Pronto. Agora se eu clicar e arrastar para baixo, eu consigo ter a média de vendas de cada vendedor. Opa, mas tem um problema. Imagina só você entregar e finalizar uma planilha que contenha erros. Ah, professor, mas o erro não é meu, o erro é do Excel, porque ele que está tendo erro, ele que não está sabendo calcular. É, tudo bem, eu concordo com você, porque aqui, ó, tá tudo certinho. Ele só não conseguiu calcular porque não tem informação. Aí ele fica dando esse erro. Porém, para que você possa deixar a sua planilha mais profissional, podemos usar a função sererro, junto com qualquer fórmula, junto com qualquer função. A função sererro vai muito bem com outras fórmulas. Sozinha, nem tanto. 2 cliques. 1, 2. Lá no começo, depois do igual, antes da média, depois do igual, eu coloco sererro. Cuidado, tá? Porque tem 2 E e 2 R's. Sererro. Clico 2 vezes. 1, 2. Aí ele vai abrir o parênteses. Dentro a gente vai deixar toda a média. E lá no final eu coloco ponto e vírgula, abro aspas e escrevo o que eu quero. Como exemplo, aguardando dados. Fecho aspas, fecho parênteses, dou um Enter. Clico no cantinho da célula e arrasto para baixo. E é isso aí, ó. Toda vez agora que não tiver informação, ele fica aguardando dados, ao invés de ficar mostrando o erro. Arred, que é fórmula de arredondar. Tenho certeza que poucas pessoas usam essa fórmula, porém ela é muito importante, principalmente para você que trabalha com precisão. O Excel, por padrão, ele também tem um jeito de arredondar. Só que o arredondamento do Excel, ele não arredonda de fato. Ele só mascara o número, ele só deixa de mostrar. Mas ele deixa de mostrar, não quer dizer que não existe. Esse que é o problema do Excel. Porém, tem uma fórmula que de fato consegue arredondar as coisas. Aqui eu tenho matéria-prima consumida para a produção de vários produtos. Se eu fizer uma soma do jeito que está aqui, porque tem um problema, né, pessoal? 99,46, dentro aqui da fábrica, não existe esse número de consumo. Tem que arredondar sempre para cima. 99,46 é igual a 100. Por quê? Porque consumiu de cima. Não tem como consumir meia coisa. Pelo menos aqui dentro das regras da empresa. Então, se eu fizer uma soma do jeito que está, ó, soma normal. O que vai acontecer? Igual, soma, 2 cliques, 1, 2, de toda essa coluna F, Enter. Ele vai somar para mim este valor aqui. Porém, se eu fizesse um arredondamento, arred para cima, essa é a fórmula que a gente vai usar. Igual, arred, tem a head para baixo e a head para cima. Você que escolhe qual que você quer usar. No meu caso, o para cima é o importante. 2 cliques, 1, 2. Número é o número da esquerda, ponto e vírgula. Quero arredondar com 0 dígitos. 0. Enter. Ficou 100, ó, tá vendo? De 99 foi para 100. Clico no cantinho e arrasto para baixo até o final da minha planilha. E agora vamos fazer um comparativo e somar o arred. Soma arred igual soma, 2 cliques, e seleciona a coluna arredondada. Enter. Olha a diferença, pessoal. Parece pouco, mas eu vou te mostrar. Igual, normal, menos o arredondado. Dá 52 quilos de diferença. E a fórmula de texto, às vezes parece uma fórmula um pouco esquecida que não tem muito uso. Porém, ela te ajuda muito
na hora de você criar formatações e até mesmo fazer agrupamento de coisas de forma correta. Aqui eu gostaria de fazer alguns agrupamentos para poder criar um status um pouco mais completo. Ó. Status completo. Aqui eu gostaria, pessoal, de utilizar as informações do nome do motorista, data de expedição e o valor total de entrega. Porém, olha o que vai acontecer quando eu fizer isso. Igual, pego o motorista, e comercial, para juntar, pego a data, e comercial, e também pego o valor total, e dou um Enter. Fica tudo engruvinhado, não dá para entender nada do que está acontecendo. Ó. Ele tirou tudo que é formatação. Vamos tentar melhorar um pouco isso daqui. Ó. 1, 2. Agora que dá para entrar a fórmula de texto. Mas, só para a gente deixar tudo bonitinho, depois do e comercial, eu vou colocar assim, ó. Abre aspas, espaço, traço, espaço, abre aspas, e comercial. E ali vou fazer a mesma coisa. Abre aspas, espaço, traço, espaço, fecho aspas, e comercial. Enter. Assim eu consigo separar as informações. Mas mesmo assim não ajudou muita coisa, né? Porque tá tudo fora de qual que é o dinheiro, qual que é a data, perdeu a formatação. Então vamos lá com o texto, corrigir. O nome tá certo, não precisa ajustar. Porém isso daqui tá errado, ó, que é a data. Então antes ali daquela célula, eu vou digitar texto, 2 cliques, 1, 2, e o valor, que é a célula, logo depois dela, ponto e vírgula, eu vou corrigir o formato para a data. Então, abre aspas, como que a gente usa a data? DD, que é dia, barra, MM, que é mês, barra, AA, que é ano. Fecho aspas, fecho parênteses. Enter. Vamos ver como é que ficou. Opa, já melhorou, ó, dia, mês e ano. E lá no final tem dinheiro. 1, 2. Então no cantinho eu coloco texto, 1, 2 para selecionar, e o valor, que é referente ao dinheiro, eu coloco ele como ponto e vírgula, abre aspas, na formatação correta. Que nesse caso pode ser RS cifrão, porque a gente está falando de dinheiro do Brasil, hashtag ponto hash hash. Fecho aspas, fecho parênteses e dou um Enter. Agora clicando no cantinho da célula e arrastando até o final, eu consegui fazer o agrupamento de todas as informações, mantendo a formatação que eu gostaria que tivesse. E se você quiser mais vídeos como esse daqui, escreve "manda mais" aqui nos comentários, porque assim eu vou saber que você gosta de vídeo prático com exemplos reais de Excel, e aí eu consigo trazer mais vídeos neste mesmo formato. Valeu, pessoal, e até amanhã. Ah, e já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, vamos aprender desde o básico até o avançado. E, além de aprender sobre Excel, você tem acesso a vários bônus exclusivos, como, por exemplo, o bônus de inteligência artificial. Também temos o bônus de Power BI, planilhas em Excel, dashboards, mercado de trabalho, VBA e macros, Power Pivot. E, além de tudo isso, você tem acesso, tem direito ao certificado de conclusão. Então clica agora no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com vários bônus exclusivos e certificado de conclusão.